Olá, meus irmãos, como vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso devocional em Mateus 5. Vamos ler os versículos 5 e 6. Vamos ler? Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Irmãos, Billy Graham tem uma frase que ele diz assim, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Se verdadeiramente somos discípulos de Cristo, nós vamos imitá-lo, como muitas vezes pelo Espírito Santo o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E não dá para ser imitador de Cristo sem ser manso. Observemos também em Gálatas 5, ali nos versículos 22 e 23, o fruto do Espírito, né? O comportamento do discípulo de Cristo, daquele que entendeu a graça, entendeu o Evangelho, está negando a si mesmo, carregando a sua cruz, compreendeu a voz do Espírito Santo, então o seu comportamento tende a ser diferente. Aqui, ser manso, Jesus nos ensina nova identidade. O que é isso? Ser gentil em caráter e atitude. A gente observando aí o mundo, as pessoas irritadas, nervosas, impacientes, né? A gente fala no mundo, mas no geral, né, no meio cristão também, é bom observar que um discípulo de Cristo precisa vigiar sobre o caráter cristão, sobre o seu comportamento. Uma pessoa mansa é uma pessoa que age de maneira pacífica, gentil, delicada, né? Não diz a palavra de Deus que Moisés era um homem manso? E quanto maior a responsabilidade, irmãos, nós temos que tomar mais cuidado ainda com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Uma palavra errada, a gente estraga muitas coisas, a gente fere, a gente machuca. Então a gente tem que ter essa observância. Como que está ligado ao devocional anterior? Os pobres de espírito e os que choram tornam-se mansos diante de Deus, porque sabem que Ele é Deus e aceitam humildemente os seus mandamentos. Devemos compreender o que é, em realidade, servir a Deus, estar na presença de Deus. Aquele que respeita o Senhor, ele é gentil. Respeitar a Deus nas suas atitudes, no seu modo de agir. Uma pessoa que teme a Deus e abandona toda a violência humana proveniente do pecado. Não é só violência física, violência de palavras, de pensamentos. Nós não podemos ter uma duplicidade. No meu pensamento eu sou uma pessoa, na minha fala e nas minhas atitudes eu sou outra. Nós devemos observar isso. O servo que já é manso para com Deus caminha em paz para com o próximo. Bondade, humildade e gentileza são coisas reais que a gente tem que continuar observando e dando prioridade. E outra, mostra para o mundo que nós somos imitadores de Jesus Cristo. Como o nosso comportamento é avesso, é diferente da arrogância, da ignorância, do engano do mundo. Jesus convidou as pessoas a virem até Ele, porque Ele era manso e humilde. Mateus 11, 28 e 29. Vamos ser imitadores do nosso Mestre. E assim a gente vai ser feliz, vamos ser felizes verdadeiramente. Que a nossa mentalidade ser feliz é ter bens, a vida estável financeira, tudo correndo bem para Cristo e na sabedoria de Deus é compreendê-lo, entendê-lo, entender a sua palavra, entender o nosso papel no mundo e entender o papel da graça de Deus para conosco. E também fala de fome e sede de justiça aqui no versículo 6. O homem feliz percebe que é pobre de espírito, diz que chora por sua terrível condição que só Deus pode mudar. E como a mansidão vem da transformação que Deus opera no homem, Jesus está aprofundando o seu ensino dizendo que a pessoa feliz deve buscar a sua justiça. E quando ele falou sobre a justiça, ele começa a usar duas metáforas familiares: fome e sede,
Quer dizer o quê? Uma pessoa faminta entendeu que o mundo precisa de Deus, que as pessoas precisam de Deus. Sem a sua justiça, sem a perspectiva divina, não há retidão. Indica um desejo profundo pelo alimento, um desejo que se sobressai dos outros, pois é dos principais na vida da pessoa. A sede, da mesma forma, aponta para um desejo profundo de se refrescar, hidratar. Sem água a gente não vive. Da mesma forma, Cristo usou essa metáfora. A justiça é o objetivo da fome e da sede. O homem abençoado por Deus deve ser um buscador que deseja sinceramente essa justiça. E que justiça nós vamos buscar? Deus é a fonte de toda a justiça, o padrão perfeito para seguir, imitado em todas as coisas. Portanto, quando Jesus ensinou essa verdade aqui, ele estava falando daqueles que sinceramente procuram andar em todas as qualidades dessa verdade que vem do Senhor. Deixemos de ser transgressores da justiça de Deus antes da conversão, para sermos pessoas que se deleitam em conhecer, praticar e promover a justiça de Deus. Esse é o devocional de hoje, meus irmãos. Vos aguardo para o próximo. Fiquem com Deus.